Oh, irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Sempre cantando com muita alegria, passo os meus dias pregando o amor. Vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus.
Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, no monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer.
A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Gratidão, em cima da hora. Deus abençoe. Assim seja. Paz a todos. Bom trabalho. Gratidão, gratidão. Sejam todos bem-vindos. Wagner, seja bem-vindo. E a nossa gratidão, né, por estarmos aqui nesse momento para estudarmos o Evangelho. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Rafael Lavarini, Centelha da Lei, a editora é Alma Nova. Alívio para a alma. Recorra a Jesus, em especial, quando a inquietude espiritual te visitar. No Evangelho, encontrarás sempre a resposta amiga aos teus apelos mais angustiosos. Tudo na vida tem saída, desde que desenvolva olhos de ver e ouvidos para ouvir. Quando sentes o calor em excesso, teu corpo pede uma refrigeração. A água, o ar, tudo isso colabora com o equilíbrio de tua temperatura corporal. O mestre Nazareno vai além, oferecendo-lhe, por meio da justiça do teu amor imortal, a refrigeração para o espírito. E é por isso que o salmista Davi assim imortalizou: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, 3. Com essas vibrações positivas e bacanas da música do nosso irmão Toninho, nós vamos agora, nesse momento, acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que está ao nosso lado, que ela possa estar, nesse momento, ao lado do nosso irmão Wagner, para que ele possa ser intuído para nos transmitir o Evangelho, e que nós abramos os nossos corações para o entendimento e para colocar o Evangelho em prática. Então, que Deus esteja ao nosso lado, né? Que está sempre ao nosso lado. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que nos deu os seus exemplos e que esses exemplos a gente consiga praticar com os nossos irmãos. E que nós possamos emanar vibrações positivas para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e todos aqueles que estão em sofrimento, com pensamentos não bacanas. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa noite de estudo e por esse banquete espiritual que o Senhor nos oferece. Que Deus nos abençoe a todos nós. Gratidão, que assim seja. Wagner, meu amigo, muito obrigado, Deus abençoa. 1 hora para estar conversando com a gente. Gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade. Vocês me ouvem bem? Ok? Eu que agradeço a oportunidade de podermos juntos fazermos essa reflexão do Evangelho de Jesus, numa proposta de falarmos aqui sobre a candeia e o alqueire. É a primeira vez que nós estamos juntos. Muito bom saber que
Rio Manso, né? Tem um grupo aí de pessoas batalhando e instaurando aí essa casa de estudos, né, da doutrina espírita. Tem alguém falando que está baixo o som. É um problema geral ou é só com essa pessoa? Porque aí eu acho que eu vou ter que trocar de fone. Tá normal. Tá normal? Então, a pessoa que falou, tenta aumentar o volume aí da mídia, não sei se é um celular, se é um computador, porque se tivesse baixo para todo mundo, eu veria por aqui. Está chiando um pouco. De qualquer forma, eu vou só pedir a minha esposa para trazer outro fone, e até ela trazer, então, eu vou... vamos segurando aí com esse áudio aí. Tá? Só um minutinho. Bom, eu já solicitei, então, um novo fone. Até chegar, nós vamos começar, né? Para nós não ocuparmos o tempo aí sem produzir. A proposta, conforme dissemos, é falarmos do Evangelho de Jesus, e o que nos está colocado aqui é uma parábola, que é da candeia e do alqueire, uma parábola que está nos 3 evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos que têm uma estrutura similar de tradução dos atos de Jesus, né? Os evangelhos de Lucas, de Mateus e de Marcos. João é o evangelista com uma linguagem um pouco diferente, né? E muito do que está em Lucas, Mateus e Marcos, ou João passa assim de relance, de en passant, ou ele trata de uma forma um pouco mais poética e mais amorosa. Não é à toa que ele é conhecido como evangelista do amor. Então, os 3 evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos, vamos trocar a palavra sinótico por similares, trazem a parábola da candeia e do alqueire. Mas os evangelhos de Marcos e Lucas trazem a questão de colocar a candeia debaixo da cama e não debaixo do alqueire. Então, candeia e alqueire, exatamente, nós vamos ver no Evangelho de Mateus. Os outros 2, eles vão falar da candeia colocada debaixo da cama. Mas é uma parábola, né? E a proposta, no final das contas, é nos dizer que ninguém acende uma vela, uma candeia, ninguém acende uma luz e a oculta, né? Pelo simples fato de não fazer sentido. Então é assim que o texto áureo em Mateus 5,15 nos diz a respeito desta passagem. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Eu vou trocar o fone agora e vocês só me falam se melhorou um pouco para a gente... Está um pouco melhor o áudio? Ou está pior? Tá bom? Posso? Ok. Obrigado, Aida, pelo retorno. Então eu vou aposentar esse aqui, porque é a segunda live que eu faço que o pessoal reclama. Então esse aqui não serve para live. Então tá bom. Vamos prosseguir então. Nós estávamos falando sobre a referência em Mateus da passagem que nós vamos trazer para a nossa reflexão, e a colocação de Mateus de que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um alqueire. É importante nós definirmos essas questões trazidas no próprio título, né? O que seria candeia e o que seria alqueire. A candeia, ela é um pequeno aparelho de iluminação, geralmente feito de barro
ou qualquer outro material, e abastecida ali com óleo, naquela época abastecida com óleo, na qual se embebia um pavio, acendia o óleo como combustível enquanto durasse e mantinha ali aquela vela acesa. Era também chamado de vela, de lamparina, candeia e tantos outros nomes. Então era aquele instrumento de iluminação muito utilizado na Palestina, mas não só na Palestina, como em toda aquela região em que serviu de cenário, né, para todas as passagens evangélicas. Então, candeia é essa lâmpada, né, um instrumento de barro, vocês vão imaginá-lo aí com um bico, né, e nesse bico tem um pavio, e dentro dessa lâmpada ou dessa candeia vai ali um óleo, né, que na parábola Mateus, capítulo 25, se não me falha a memória, vai falar da parábola das 10 virgens, e vai justamente falar dessas lâmpadas, né? 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, e todas elas traziam lâmpadas, mas algumas só traziam óleo ou o azeite, e outras 5 não levaram este azeite, não levaram o combustível. Então, esse instrumento também está referenciado em outras passagens evangélicas. E o que seria alqueire? Alqueire é um recipiente, geralmente para se medir em litros, os grãos de cereais com capacidade aproximada aí de 36 litros. Imaginem um balaio de vime bem fechadinho, onde se media as mercadorias que se trocavam, que se vendiam ali naquele entreposto comercial da Galileia e das adjacências. Então, o que era comum acontecer? As pessoas colocavam a vela sobre o alqueire, em cima dele, virava de cabeça para baixo e ele servia ali como uma espécie de mesa, né? Então a vela ficava por cima do alqueire. E Jesus vem trazer a parábola falando justamente que ninguém faz o contrário. Ninguém coloca a vela e emboca o alqueire em cima, né? Porque isso faria com que a vela se apagasse, não faria sentido ter acendido a vela e trazido a vela para aquele ambiente com a proposta de iluminar. Então é por isso que parece meio sem lógica, ninguém acende a vela e coloca debaixo do alqueire. E também tem uma lógica aí, porque alguns estudiosos vão nos dizer que enquanto era dia e essa vela estava apagada, ela ficava debaixo do alqueire, né? Até para ninguém esbarrar e quebrar, era uma forma de proteção. Aí você coloca ela apagada, você a colocava apagada debaixo do alqueire. Mas não faz sentido nenhum nós acendermos essa vela e mantermos debaixo do alqueire. Então é isso, contemporizando, né, trazendo um pouco do cotidiano daquele povo, naquele tempo, e é sempre muito importante ao estudarmos o Evangelho, tentarmos fazer essa regressão e estarmos naquele tempo e naquele momento para entendermos o significado das palavras de Jesus e tentar com isso trazer um significado para o nosso tempo, trazer um significado para o nosso espaço-tempo, né? Então isso é muito importante. Então a parábola, trazendo essa cultura, esse cotidiano, ela vem nos dizer que ninguém acende uma vela e coloca debaixo do alqueire. Bem, quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, importante para quem quiser estudar um pouco sobre a candeia e o alqueire, nós lermos lá os itens 4 e 5. E dos itens 4 e 5, nós vamos tirar dois aspectos ou duas formas de abordagem sobre o fato de não acendermos uma vela e colocarmos debaixo de um alqueire ou debaixo da cama, como nos dizem os outros evangelistas. Tá? O primeiro aspecto que nós vamos trazer a lume está lá no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. E diz assim: todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer.
Então, a partir deste texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos trazer aqui para reflexão um primeiro aspecto, que é o de não levarmos luz para pessoas que não estão prontas. E é muito importante isso. Segundo nos instruem os Espíritos, há pessoas que, se confrontadas com uma luz por demais viva, ficariam deslumbradas e não se esclareceriam. Outros sim se confundiriam por causa daquela luz. Então, o primeiro aspecto é esse. Nós não devemos, e não é caridade, e é até falta de caridade, querermos trazer luz ou conhecimento no nível para pessoas que não têm condições de assimilar aquele conhecimento ainda, né? Por questões pelo fato de, às vezes, priorizarem outras formas de conhecimento, se não os das coisas espirituais, eles se confundiriam e, ao invés de serem esclarecidos, seriam confundidos. Então, essa é a primeira orientação. Mas nos parece que isso não é um consenso entre as pessoas que estudam e dizem que, uma vez que nós assimilamos as informações, nós devemos, a qualquer custo, divulgá-las e difundi-las, que isso é caridade para o Espiritismo e para o Evangelho, uma vez que nós temos que difundir essa luz a qualquer custo. Mas nós podemos aprofundar um pouco a reflexão desta passagem e dessa abordagem que nós estamos trazendo, fazendo uma pergunta, né? E eu não sei como que é o nível de interação de vocês nestes estudos, mas eu deixo bem à vontade, eu não me incomodo se alguém abrir o microfone, quiser fazer uma pergunta ou quiser dar alguma contribuição. Tá? Eu até prefiro que haja uma interação para nós termos certeza de que nós estamos nos fazendo entender, né? Porque às vezes a gente se empolga aqui, vai despejando informações, aí vocês falam, pera lá, né? Não entendi muito bem essa parte, volta, e o importante é que as informações elas sejam de fato compreendidas por nós todos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, e se alguém quiser responder, e se não quiser responder, que respondam para si mesmos. Mas dentro deste primeiro caractere, de que nós não devemos levar luz para quem não tem condições de receber luz, essa é uma afirmação que nós estamos fazendo com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24, item 4. Não devemos levar luz a quem não tem condições de suportar essa luz. Para ratificarmos, para nós coroarmos esta informação, nós poderíamos fazer uma pergunta. E essa pergunta é: Jesus, ele ensinou da mesma forma para todo mundo? Essa é uma questão. Quando Jesus ensinava, ele usava a mesma metodologia para ensinar para todo tipo de pessoa? Sim ou não? Não, ok. Já veio uma resposta aqui. Não, ele não ensinava da mesma forma. Nós vamos ver este fato traduzido no Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, por que para eles o Senhor está falando por meio de parábolas? A Aida colocou, e acredito que sumiu, mas que ele ensinava de acordo com o nível de conhecimento de cada um. Eu acho que é isso aí que está colocado. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, por que você ensina para eles por meio de parábolas? Já é uma prova de que para os discípulos Jesus ensinava de outra forma, talvez de forma direta, né? Porque senão eles não perguntariam por que para eles o Senhor ensina por meio de parábolas. E Jesus responde: porque a vós, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, eu ensino de forma diferente porque estão em nível de conhecimento diferente. Vocês conhecem os mistérios do reino dos céus, eles não.
Então, para vocês, eu não preciso fazer comparações com as rotinas e com o cotidiano do dia a dia, porque vocês conhecem em profundidade mais do que eles conhecem. Como eles não conhecem, então eu ensino por parábolas, demonstrando aí, ratificando a participação da nossa amiga, que Jesus, sim, ele era um pedagogo ou andragogo por excelência, né? O fato é, ele nunca deixava de semear por onde quer que ele passasse, né? Mas ele semeava de acordo com o solo que ele encontrava. Se era um solo capaz de receber uma semente com mais informações, era essa semente que ele semeava. Mas se era um solo que talvez só tivesse condições de fecundar e de fazer fecundar uma semente mais simples, era essa semente mais simples que ele semeava. O fato é, ele nunca deixou de semear por onde quer que ele passasse. Ele semeava, mas semeava de acordo com a capacidade do solo de processar ali a germinação, né? Então, por isso ele era esse pedagogo e andragogo, porque pedagogia está muito ligada ao ensino das crianças, né? E andragogia está relacionada ao ensino dos adultos. Então, esse pedagogo, esse andragogo, por excelência que era Jesus, ele vem aplicar uma didática inquestionável, como foi colocado ali pela nossa irmã nos comentários, né? E eu faria uma segunda pergunta dentro deste contexto. A primeira, então, está relacionada à forma de ensinar. Agora nós vamos fazer uma pergunta relacionada ao conteúdo. Jesus, ele ensinou tudo que ele podia ensinar? É outra pergunta. Estou esperando os não aí de novo, né? Jesus ensinou tudo que ele tinha para ensinar? O que vocês acham? Eu acredito que ele ensinou o que a população naquele momento tinha capacidade de absorver. Certo, porque ele era um mestre por excelência, né? E sabia que as pessoas elas tinham as suas limitações, então ele ensinava aquilo que poderia ser absorvido. Isso também está traduzido lá em João capítulo 16. Jesus disse assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vulo enviarei. Ainda tenho muito que vos dizer. Olha o que ele está dizendo para os discípulos. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Olha só, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não podem suportar agora. E como vocês não podem suportar agora, eu não vou dizer. Porque senão não haverá eficácia no ensinamento. Acredito que sim, nós que ainda não somos capazes de tamanha compreensão. Então, essa declaração de Jesus para os discípulos nos mostra que ele não ensinou todas as coisas que poderia ensinar, ele nos ensinou o necessário para o nosso processo evolutivo, para a nossa jornada evolutiva, ele ensinou o suficiente para que nós crescêssemos enquanto seres imortais. O suficiente. Mas nós ainda não enxergamos um palmo, né, à nossa frente quando se trata de questões espirituais. O apóstolo Paulo faz uma declaração que hoje ele vê como que coberto por nuvens, mas haveria um dia que essas nuvens seriam tiradas. Ora, se o apóstolo Paulo, naquele nível evolutivo, ele declara que ele conhecia, mas meio que onilubilado, meio que escondido por meio de uma nuvem, quem dirá nós outros, né? Que pelo menos eu julgo, estamos num degrau dessa escada evolutiva um tanto quanto abaixo do que o apóstolo Paulo estava, né? Aí ele continua, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? O conhecimento,
quando nós lemos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que ele não vem de uma vez, ele vem por etapas. Ele é paulatino, ele nos é dado a conta-gotas. Para a humanidade, Deus não revela seus mistérios como uma tempestade torrencial, né? Derruba todo o volume de informações para que nós nos desnorteemos, né? Para que nós fiquemos desnorteados. Não, ele vai fazendo um processo de revelação gradativo, um processo de revelação pouco a pouco. Foi por isso que 500 anos antes que Jesus viesse, vieram os filósofos, né? Aristóteles e Platão vieram abrir a picada, né, dessa rodovia, para que quando Jesus chegasse, os seus ensinamentos e a sua filosofia e a sua ideologia e as suas verdades, elas encontrassem já um solo mais fértil e mais preparado, né? Porque assim Platão, Aristóteles e outros filósofos o fizeram. Então, a revelação nos é dada pouco a pouco, mas nós precisamos entender que desde a primeira etapa desta revelação, nós temos e vamos angariando as peças de um quebra-cabeça sem as quais nós não teremos a arte completa. Nós não podemos ignorar e nós não podemos fazer pouco das informações que nós recebemos nos primeiros passos do nosso processo evolutivo, porque eles serão, esse conhecimento, ele será muito importante lá na frente, quando nós estivermos um pouco acima nessa escalada, nessa jornada evolutiva. Por mais complexo que seja um cálculo de engenharia, de matemática profunda, né? Um cálculo, um derivado, uma integral, essas inequações mais complexas, equações, por mais complexas que sejam, se nós não tivermos aquela base que hoje já fica no automatismo de que 1 mais 1 é igual a 2, né? Se nós não soubermos ali a base da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, se nós não soubermos ali aqueles 4 elementos aí fundamentais, né, desses cálculos, nós não conseguiremos romper um cálculo mais complexo. Então, tudo que nós vamos aprendendo em cada um dos degraus vai ser importante lá na frente. E nós, então, não podemos, de forma alguma, olvidar daquelas pessoas que, estando abaixo no processo evolutivo, pelo menos que a gente julga estar abaixo no processo evolutivo, ainda estejam ali com dúvidas de que 1 mais 1 é igual a 2. Né? Quando André Luiz encontra Elisa, Narciso afirma... O comentário veio grande, sumiu, eu não consegui trazer aqui para a nossa reflexão, mas... Eu vou falar rapidinho para não... Por favor, pode. Não surgir uma dúvida. Essa didática que você está falando, pode ser exemplificada pelo trecho no livro Nosso Lar, quando o André Luiz encontra Elisa, e a Narcisa, que estava orientando ele, fala que se o Senhor permitiu que ele reencontrasse aquela irmã, é porque eu considero em condições de resgatar a dívida? Essa questão do aprendizado também pode ser levada para o campo do resgate? Sim. Sim, porque nós vamos entender o mundo espiritual funcionando em perfeito sincronismo, né? E a própria lei de sintonia, ela vai nos levar a meios que estão nivelados com o nosso grau de evolução. Às vezes, as pessoas com quem nós temos uma dívida, ou com quem nós temos um profundo afeto, elas aceleram um pouco a sua jornada evolutiva ou desaceleram. E às vezes é necessário que nós aceleremos para apanhar ou que essa pessoa acelere para nos apanhar, né? E daí sim estarmos prontos para cumprir ali uma missão de auxílio, uma missão de resgate com outra pessoa.
né? Mas estar no mesmo nível é uma prerrogativa de equilíbrio, né? De equilíbrio no mundo espiritual. Já imaginou se à nossa volta só houvessem mestres e doutores conversando em vocabulários extremamente complexos e trazendo ideias extremamente complexas, né? Além de não nos sentirmos à vontade, nós não extrairíamos desses relacionamentos os elementos necessários para o nosso crescimento evolutivo. Então, essa sintonia e esse nivelamento, ele ocorre em todos os campos, do conhecimento e das ações, inclusive, né? Uma forma de nós entendermos isso, e às vezes respeitarmos o momento da evolução de cada pessoa, quando uma criança chega para nós, por exemplo, e pergunta como nasceu, né? Como que saiu da barriga, né, da mamãe, o que nós vamos falar, né? Que foi a cegonha, né, que trouxe e no seu grande bico, né, veio voando e entregou aquela criança para a mamãe ou entregou aquela criança para o papai, porque aquela criança ela não está em condições de ouvir que um espermatozoide do papai fecundou um óvulo da mamãe, aí então formou-se o zigoto, e a partir daí houve um processo de divisão celular, formando o embrião, e depois o feto, ao cabo de 42 semanas, né, transformou ele naquela criança linda que nasceu. Ela não tem condições de ouvir isso. Mas é o que aconteceu. De fato. Mas falar isso seria trazer à luz para quem não tem condições de digerir, né, de processar essa luz. Isso é falta de caridade. Isso não vai ser produtivo, isso não vai produzir o efeito que nós desejamos, que é crescimento espiritual. Então, é por isso que as revelações, elas nos são dadas aos poucos. Nós vamos ver um exemplo disso também prático. Eu gosto de trazendo o contexto sempre evangélico. Nós vamos ver em João, no capítulo 3, um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ok, é interessante essa colocação da Maria Beatriz, nos mostrando que Jesus, ele agia diferente em meios diferentes, né? No templo ele já foi enérgico, né? Ele já foi bem mais incisivo, porque ali as pessoas que estavam eram conhecedoras da lei, eram pessoas que já tinham talvez muito mais condições de processar as informações do que aquela grande turba, né, que seguia Jesus por onde quer que ele passasse. Nós vamos ver que os doutores da lei, quando estavam na grande turba, eles estavam para tentar Jesus, ou para produzir uma prova de um crime e assim condená-lo, né, precocemente à morte de cruz. Desculpa. Dentro desse contexto, trazendo esse momento em que Jesus fala na sinagoga, por exemplo, né, que é importante, que foi trazido aqui, tem um encontro de Jesus com Nicodemos, e Nicodemos era um dos doutores da lei. E isso implica dizer que Nicodemos, ele conhecia muito da lei, traduzida ali no Pentateuco mosaico, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia cristã, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas além daquelas leis trazidas neste Pentateuco, conhecia também as leis orais, 613 preceitos judaicos que regiam o relacionamento do povo hebreu. Então, Nicodemos era um doutor da lei, ele conhecia os princípios do judaísmo. E é interessante, talvez poucas pessoas sabem, que um dos preceitos do judaísmo é a reencarnação. Só que no judaísmo, a reencarnação, ela é uma exceção. Ela é uma hipótese
para aquele espírito que não teve nenhum jeito com ele, né? Vou tentar exemplificar. Depois que a pessoa morre, né, que ela vai para o mundo espiritual, aí eu estou falando de preceito judaico, tá? Depois existem várias vertentes, eu estou falando daquela que é mais presente nessa cultura nossa, que é a cultura ocidental. Depois que a pessoa morre, ela fica em um lugar muito semelhante ao purgatório, que é um lugar temporário, mas lá ela fica num tempo determinado de 11 meses. Ela fica neste lugar sendo confrontada com seus erros e com as suas omissões, com aquilo que ela fez de errado diante de uma oportunidade, com aquilo que ela não fez quando deveria ter feito, né? Nesse sentido, a pessoa ela vai se envergonhar de ter fracassado na sua missão. Então, o fogo do inferno, nessa questão judaica, é justamente aquele queimor que sobe para a face da pessoa quando ela está muito envergonhada de algo que ela fez, né? E depois desses 11 meses, ela vai para o Gan Éden, ou seja, é algo muito semelhante à nossa colônia espiritual. Por que é semelhante à colônia espiritual? Porque ele não é um lugar eterno, tá? Ele não é um lugar para onde ou de onde eles não mais sairão, porque esse lugar eterno é só depois da vinda do Messias. E também é um lugar de trabalho e de estudo. Para o judeu é um lugar de trabalho e de estudo. Então, a pessoa ela tem 3 destinos. Se ela for um espírito, se ela for uma pessoa de muita luz, ela pode ir para o Gan Éden direto. Tá? Embora essa seja uma possibilidade também dentro do campo da exceção. Se ela for mais ou menos, ela vai então para essa espécie de purgatório e fica lá por 11 meses, purgando e se envergonhando e fazendo esse juízo e se arrependendo para depois ir para o Gan Éden. Mas se foi uma pessoa muito ruim, que não for digna nem de ir para esse purgatório, aí não tem jeito, essa pessoa tem que reencarnar. Então ela tem que nascer de novo, né? Quando Nicodemos pergunta para Jesus assim, para eu ir lá para o Gan Éden, para eu ir lá para o reino dos céus, o que eu preciso fazer? Eu vou passar pelo purgatório ou eu vou direto para o Gan Éden? Jesus respondeu, no seu caso, sinto lhe dizer, você vai ter que nascer de novo. Quer dizer, você está num nível evolutivo tão baixo que no seu caso é só reencarnando. Que é a pior opção, tá, gente? Para a questão do judaísmo, a pior opção é a reencarnação. Embora ela faça parte do preceito. Ora, Nicodemos sabia que esse era um dos caminhos. Só que ele sabia disso de uma forma pragmática. Ele sabia que isso acontecia, mas não sabia como isso acontecia. Então ele aproveita para perguntar, tá, Jesus, agora, como que isso se dá? Porque cá entre nós, essa é uma dúvida que nós, doutores da lei, temos. Nós sabemos que nós podemos nascer de novo, mas nós não sabemos como que isso se processa. Eu não sei como que eu entro de novo no ventre da minha mãe, para depois sair dele. Então, olha o nível de diálogo de Jesus com o doutor da lei. O que Jesus responde para Nicodemos? Ele explica para Nicodemos a situação? Ele explica como que é o nascer de novo? Não. Depois vocês podem ler lá em João capítulo 3, do versículo 3 até o 12, e vocês vão se deparar com isso. Jesus diz assim, Nicodemos, se eu te falo das coisas naturais e você não entende, eu vou te falar das espirituais? Quer dizer, você não tem a mínima condição de entender o que eu vou trazer agora para você. Então, não vou trazer. Então, Jesus se nega a dar uma resposta para Nicodemos, pelo simples fato de Nicodemos não estar pronto. E por que Nicodemos não estava pronto? Porque ninguém, naquela época, estava na condição de encarnado pronto. Porque sabe o que Nicodemos queria? O que o doutor da lei queria? Ele queria que Jesus antecipasse toda a obra de André Luiz para ele. Ensinasse para ele como que é o processo de vinculação do espírito, a fecundação. Ora, eles não sabiam nem
que o processo de embriogênese, o processo de gestação se dava com a fecundação de um espermatozoide num óvulo feminino. Nem isso eles sabiam, porque o microscópio ele é do século XVII, final do século XVI. Então, quer dizer, eles não sabiam nem que existia um espermatozoide. E o que Nicodemos está querendo? Que Jesus explica para ele todo esse processo. Jesus ia explicar? Não, por quê? Porque não estava em condições ainda. É por isso que Jesus não antecipou, né, e não trouxe informações para as quais nós ainda não estávamos prontos. Isso ocorre até os dias de hoje. Né? Quando nós, às vezes, enchemos, né, o peito para dizer que nós sabemos muita coisa do mundo espiritual e nós não sabemos nada. Né? Nós só sabemos o que nos foi dado a saber e que é muito pouco, né, diante de tudo isso que está diante de nós no mundo espiritual. Né? Então, é muito importante nós termos isso em mente. Esse aprendizado que não dá saltos, ele é importante para o nosso processo de aprendizado, porque se não fosse dessa forma, nós não aprenderíamos. Né? Olha só, uma das leis das quais nós falamos muito pouco nas casas espíritas. Né? Nós falamos muito das leis divinas, de algumas delas, lei de amor, de caridade. Falamos muito pouco da lei de adoração. Falamos muito pouco. Né? Da lei de agradecer e de adorar a Deus por todas as suas leis. E algo interessante é que o aprendizado das leis divinas também se dá por etapa. O que nós estamos dizendo? Às vezes nós questionamos muito a questão do holocausto. Né? Eu não estou falando do holocausto contemporâneo, eu estou dizendo do holocausto lá do Velho Testamento, né? De oferecer, às vezes, cordonizes, de oferecer cordeiros, né? Aquela questão de ovelhas para Deus, né? Altares, sacrifícios animais para, de certa forma, adorar a Deus. Basta lermos o Velho Testamento, nós vamos ver isso muito presente até na época de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, fica ali muito incomodado com o comércio na entrada lá da sinagoga em que ele visita, e que ele fica nervoso lá e sai quebrando tudo, ali o que acontecia era um comércio muito intenso de animais para sacrifício, né? de rolinhas, de aves, de pequenos animais para sacrifícios a Deus. Agora, é importante entendermos esse processo gradativo da compreensão das leis divinas, porque nós não chegaríamos no nível de adoração hoje se nós não tivéssemos começado com os sacrifícios. Entendem isso? Nós não estaríamos hoje conversando sobre amor universal se nós não tivéssemos começado com as leis mosaicas dizendo o seguinte: não mata, não rouba, não levante falso testemunho. Então, nós começamos num processo que é de coerção, num processo que é de restrição. Olha, você não pode matar. Esse é o primeiro estágio do aprendizado. É o que nós fazemos com as crianças. Não coloque o dedo aí. Posso estar na sala de aula, vamos falar de pedagogia, está na sala de aula, posso ir no banheiro? Não pode ir no banheiro. Nós vamos determinando regras. Por quê? Para estabelecer uma sequência de ordem inicial, é necessário que hajam primeiro regras. E foi assim conosco no processo das revelações. E na primeira revelação, na revelação mosaica, o que nós tivemos, então, foram uma série de balizas, né, de limites, de muros, que nos diziam: não faça isso, vá até aqui, não passe daqui, porque naquela época era assim que nós estávamos prontos para compreender a questão da lei de sociedade, a lei de convívio, inclusive a lei de amor. Nós não éramos prontos a amar. Não éramos.
Nós estávamos talvez prontos a obedecer ordens, a obedecer princípios. É por isso que vem na forma do decálogo, entregue para Moisés ali no monte, os 10 mandamentos. Eram mandamentos, eram ordens. Olha, não façam dessa forma. Aí quando Jesus vem, ele vem nos explicar como fazer isso, né? Se Moisés vem nos dizer assim, ele nos ensina o que fazer, não mate, não roube, não levante falso testemunho. Se ele vem nos instruir o que fazer, Jesus vem nos instruir como fazer. Ele vem nos ensinar, por meio de exemplo, já que ele é o nosso modelo e guia, como que nós deveríamos amar as pessoas. E o Espiritismo, por sua vez, né, sendo essa terceira revelação, ele vem nos ensinar o porquê fazer. Porque quando eu olho para o exemplo, mas eu não entendo qual que é o fundamento do exemplo, por que é dessa forma, pode ser que eu decida não seguir o exemplo. Porque eu não sei o sentido. Por que eu tenho que dar a outra face? Jesus disse, olha, se alguém te bater na face, oferece a outra. Mas aí eu começo a questionar, por que eu tenho que dar outra face? Por que eu tenho que deixar também a capa para quem me roubou a túnica? Por que eu tenho que caminhar 2 milhas com quem me obrigou a caminhar 1? Por que eu tenho que amar os meus inimigos? Então, o exemplo de Jesus poderia ser questionado na nossa época, no nosso tempo, no nosso momento, e basta nós olharmos aí para o nível de questionamento dos nossos filhos, dos nossos netos, né? De quem tem neto, das pessoas que chegaram aí na década de 90, né? No ano 2000 para frente, por esse nível de questionamento, se eles estariam aptos a compreender uma série de regras se não entendessem o porquê que essas regras existem. Então nós estamos num tempo, num processo, num momento de compreensão das leis divinas em que coisas novas nos precisam ser esclarecidas. E foram, por meio do Espiritismo. Eu vou entender que eu preciso caminhar 2 milhas porque em algum momento do processo evolutivo eu contraí uma dívida, eu contraí um débito com essa pessoa. E que se ela está no meu caminho hoje, e se eu encontro com ela hoje no caminho, e se ela requer de mim alguma coisa, é porque algum débito eu tenho, alguma razão, algum sentido nisso existe. Então é o porquê amar, é o porquê fazer. É a revelação e o ensinamento nos vindo gradativamente, né? Por Moisés, por Jesus e agora com a doutrina espírita. Compreendendo o sentido, né, nos esclarecendo por que nós devemos amar. Bom, dessa forma, nós acabamos o primeiro aspecto, e a nossa ideia aqui era falar de 2, e eu estou complicado porque nós só temos 10 minutos. Neste primeiro aspecto, então, de nós não levarmos luz às pessoas que não estão prontas, a abordagem é essa, né, que nós trouxemos aqui. Agora, existe um segundo aspecto, né, que é o da nossa obrigação de levar luz às pessoas que estão prontas. Nesse sentido, o mesmo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, no item 5 agora, nós pegamos por base o 4, agora vamos pegar o 5, eles nos dizem assim, os homens, porém, que possuem a luz ou o conhecimento, quase sempre esconde daquele que não conhece, com a intenção de a dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então aqui a exortação espiritual é para as pessoas que detêm a luz e que não ensinam, porque querem dominar o ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer a respeito daquela condição. Então aqui está o segundo aspecto dessa abordagem. Se por um lado eu não posso
tentar fazer com que as pessoas que não estão em condições de compreender, compreendam aquilo que talvez eu já tenha compreendido, ou que eu acho que compreendi. Por outro lado, eu preciso me esforçar para levar luz às pessoas que têm condições de receber essa luz. Esse é o segundo aspecto, no qual, de igual modo também, nós temos falhado muito, né? Falhamos nos dois aspectos. Às vezes nós insistimos em fazer com que pessoas compreendam aquela verdade que talvez seja a nossa verdade, né? Mas também erramos no sentido de não levar para as pessoas que têm condições de compreender, né, aquilo que nós já compreendemos. É muito importante nós estarmos atentos aí para essas duas questões, né? Tem uma dinâmica aqui dentro do que eu preparei, que é em relação ao triângulo do fogo, né? O triângulo do fogo, que nós aprendemos lá na química, quando ainda era ciências, né? Juntava ali química, biologia, física, tudo junto. Nós vamos entender que o fogo, para existir, ele precisa de 3 elementos, né? De calor, oxigênio e combustível. E nós precisamos ali no centro de uma ignição, né? De uma fagulha, de uma fonte que starte, que inicie o processo de queima, e depois eu preciso de oxigênio, preciso de combustível para que esse fogo exista. Então, lá na experiência da escola, se eu acendesse uma vela e deixasse ela ao ar livre, quando acabasse a parafina, que é o combustível, o que acontecia? Tinha o oxigênio, né? E existia o calor. E enquanto houve combustível, a lâmpada estava acesa, a luz estava acesa. Faltou o combustível, acabou a parafina, acabou a luz. Mesmo havendo parafina, se a gente pegasse um copo e colocasse em cima da vela e esgotasse o oxigênio, havia então combustível, havia o calor, mas não havia mais oxigênio. O que acontecia? A vela apagava. Vamos ressignificar isso espiritualmente, tá? Oxigênio, calor e combustível. O que seria... e a chama, né? Essa chama é essa ignição. Essa chama é a luz, é o conhecimento adquirido. Nós adquirimos por meio de quê? De estudo e de experiência. Então nós estudamos e experimentamos. Evolução em 2 mundos, né? No mundo espiritual eu aprendo. Aqui, encarnado, eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Não que eu não pratique no mundo espiritual. Nós vamos ver nas obras de André Luiz que praticamos. E não que nós não aprendamos aqui no mundo material. Mas no mundo espiritual, em muito mais intensidade aprendemos, e no plano físico, em muito mais intensidade, experimentamos. Isso gera em nós a luz do conhecimento. E o que seria o oxigênio? O oxigênio seriam esses recursos que Deus coloca à nossa disposição, né? O oxigênio seriam as obras literárias, seriam os amigos, os familiares, a casa espírita, o passe, a água fluidificada, tudo isso que está à nossa disposição para que nós cresçamos espiritualmente. Isso tudo é oxigênio, né? E o que é o combustível? O combustível é aquilo que acaba, é aquilo que se doa, é aquilo que se entrega para que haja luz. É a parafina da vela, é aquele fio da lâmpada que também se consome, é o combustível do carro que se consome para que haja energia, é o azeite da lâmpada, é o óleo da lâmpada. Enquanto existe óleo, existe a luz. Acabou o óleo, acabou a luz. Então notem que o combustível se doa. O combustível ele se entrega. Então ele é a nossa entrega, ele é a nossa doação, ele é o nosso esforço, ele é o nosso trabalho, ele é o movimento para o bem. Muito bem colocado aqui a parábola dos talentos, né? Que está falando aí do oxigênio, e o nosso esforço é muito desse combustível, né? O quanto se esforçou aquele que multiplicou o talento e o quanto que não se esforçou aquele que simplesmente enterrou o seu talento. E o talento é o recurso que foi dado, é o oxigênio, né?
E o calor, essa nossa atitude, a nossa vontade, né? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia um homem, por seus esforços, domar as suas más inclinações? Sim, e muitas vezes com esforços insignificantes. O que nos falta é vontade. Com poucos entre vós tem vontade. Aí, para quem estiver falando assim, não, Wagner, agora você viajou na maionese, porque ressignificar espiritualmente essa questão do triângulo do fogo, de falar de combustível, que é a nossa entrega, de falar da chama, que é o conhecimento, de falar que o oxigênio são os recursos. Então, assim, se tiver alguém falando que eu viajei na maionese, eu vou dizer o seguinte, Emmanuel também viajou. Né? Vamos pegar a Fonte Viva, questão lição número 81, tá, de Emmanuel. A claridade na lâmpada, olha o que ele está dizendo, ele está falando de lâmpada. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Então, Emmanuel está dizendo que sem esse esforço também não haveria luz. Né? Então, é importante nós entendermos esse nosso papel, né? Essa orientação de que precisamos fazer brilhar a nossa luz. Né? Brilhe a vossa luz. É o que Jesus nos coloca no Evangelho. Brilhe a vossa luz. Então é isso. Né? Já o nosso tempo ali, faltam 5 minutos pelo meu relógio. E eu queria deixar aí aberto, se alguém tiver alguma questão, eu tive que sintetizar algumas informações aqui no final, né? Não vou começar outras, porque não vai dar tempo, nós poderíamos aqui falar de luz própria, nós poderíamos falar aqui de algumas outras questões, mas eu prefiro não entrar em novos temas, porque o tempo não vai ser suficiente para nós esgotarmos, né? E deixar aí com dúvida é pior do que às vezes não tocarmos no assunto. A gente pode deixar para uma segunda oportunidade. Alguma questão? Ok? Então, não sei como que é o processo de encerramento de vocês, né? Eu estou aqui me colocando à disposição, entregando aí a vez. Eu faço a prece. Ok. Tá bom. Então, eu faço a prece. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos neste momento de compreendermos um pouco mais dos elementos do Evangelho de Jesus. Que nós possamos, pela graça de Deus, aplicarmos no nosso dia a dia os conceitos que hoje podemos compreender, de que somos luz e de que devemos fazer brilhar a nossa luz. Com a caridade de não fazer com que as pessoas compreendam se ainda não estão em condições de compreender, mas também que tenhamos o discernimento necessário para entregar para as pessoas que têm condições de compreender as informações necessárias para o seu processo de crescimento espiritual. Que nós possamos utilizar todo o oxigênio que está à nossa volta, todos os recursos que nos foram colocados pela espiritualidade, por Deus. Que nós possamos também, de igual modo, nos doarmos como combustíveis, sem medirmos esforços, sem fazermos a métrica do quanto nos custa estudar, do quanto nos custa ensinar, do quanto nos custa fazer, do quanto nos custa, às vezes, deixarmos o conforto do nosso lar para praticar uma obra de caridade, ou abrirmos mão de qualquer outra mídia para, às vezes, estarmos dedicados no aprendizado espiritual. Que nós possamos compreender que somos combustíveis e devemos nos doar para o reino dos céus. Que consigamos aplicar tudo isso. Que assim seja. Gente, muito obrigado, agradeço a